meus amigos queridos do Centro Espírita Alta de Souza de Mossoró, o nosso abraço carinhoso, a alegria e a gratidão pelo convite para que nós pudéssemos participar desse belíssimo quadro Pétalas do Evangelho. Para essa edição, nós fomos buscar a ajuda do nosso universitário Emmanuel no livro, em parceria com o Chico Xavier, Religião dos Espíritos. E é uma mensagem que tem tanto a nos dizer nesses momentos em que estamos vivendo, que ele intitulou Oração e Provação. Mensagem escrita em reunião pública no dia 11 de maio de 59, onde Emmanuel vai comentar o conteúdo da questão 663 do Livro dos Espíritos, em que Kardec perguntou aos imortais da codificação, mais ou menos assim, se as preces que nós podemos fazer por nós mesmos, se elas têm o poder de aliviar as nossas dores, as nossas aflições. Eu vou deixar a resposta dos imortais da codificação como dever de casa para vocês e vou mergulhar então agora no comentário de Emmanuel, na interpretação do nosso querido orientador espiritual do conteúdo dessa questão do Livro dos Espíritos. Nos diz Emmanuel: a oração não suprime de imediato os quadros da provação, mas renova-nos o espírito a fim de que venhamos a sublimá-los ou removê-los. Repara o caminho que a névoa amortalha quando a noite escura te distancia do sol. Em cima, nuvens extensas furtam-te aos olhos o painel das estrelas, e embaixo, espinheiros e precipícios ameaçam-te os pés. Debalde, consultarás a bússola que a treva densa embacia. Se avanças, é possível te arrojes na lama de covas escancaradas. Se paras, é provável padeças o assalto de traiçoeiros animais. Faze, porém, pequenina luz, e tudo se modifica. O charco não perde a feição de pântano, e a pedra mantém-se por desafio que te adverte na estrada. Entretanto, podendo ver, surgirás transformado e seguro, para seguir à frente, vencendo as armadilhas da sombra e as aperturas da marcha. Assim também é a oração nos trilhos da experiência. Quando a dor te entenebrece os horizontes da alma, subtraindo-te a serenidade e a alegria, tudo parece escuridão, envolvente e derrota irremediável, induzindo-te ao desânimo e insuflando-te o desespero. Todavia, se acendes no coração leve chama da prece, fios imponderáveis de confiança ligam-te o ser à providência divina. Exteriormente, em torno, o sofrimento não se desfaz da catacumba sombria. A morte, ainda e sempre, é o véu de dolorosa separação. A prova é o mesmo teste inquietante e o golpe da expiação continua sendo a luta difícil e inevitável. Mas estarás em ti próprio plenamente refeito, no imo das próprias forças, com a visão espiritual iluminada por dentro, a fim de que compreendas, acima das tuas dores, o plano sábio da vida, que te ergue dos labirintos do mundo, a bênção do amor de Deus.
Coisa linda, meus amigos. A gente fica pensando assim, o que é que a gente pode falar depois desse lindo comentário de Emmanuel, que em resumo nos mostra esse poder iluminativo que a prece, que a oração tem, como essa luz que se acende dentro de nós, clareando-nos então o caminho ante as dificuldades, as provas e as expiações que fazem parte ainda da nossa vida nesse mundo. E nesses tempos atuais, nunca a humanidade necessitou tanto de cultivar e de relembrar o hábito da oração, de voltar a redescobrir, parafraseando a nossa querida Alta de Souza, esse templo interno e abandonado, a mais alta de todas as capelas, esse encontro do ser consigo mesmo a partir do instante em que ele mergulha dentro de si para conectar-se com Deus, e que tem um poder transformador. Não nos livra, como diz Emmanuel, das provas e das expiações pelas quais nós precisamos passar, mas ajuda-nos sobremaneira a passar de uma forma mais equilibrada e consciente pelas dificuldades, enxergando-as plenamente e dando a elas o seu justo valor, nem mais nem menos do que elas significam. Em tempos de pandemia, nunca foi tão importante relembrar a necessidade de cultivar o hábito da oração e saber de que em todos os momentos em que nós nos dedicamos a esse ato, nós nos conectamos com Deus e com os queridos amigos da espiritualidade que vêm em nosso socorro, nos auxiliando, nos consolando, nos reconfortando. É como diz a nossa querida poetisa: meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado. Mas sei que às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpelas. Volve ao teu templo interno e abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre, deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece. Deus responde em ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina ante a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção. Ah, meus amigos, o hábito da oração é essa chama interior que deve estar sempre ardendo dentro de nós, nos encaminhando para essa conexão tão necessária com os queridos amigos da espiritualidade, com os nossos queridos universitários, como eu carinhosamente gosto de chamar, com Jesus, nosso Mestre maior, com Deus, nosso Pai Todo-Poderoso. Reflitamos sobre isso. O nosso abraço cordial aos queridos amigos do Centro Espírita Alta de Souza. Nos vemos em uma próxima oportunidade. Um beijo. Fiquem com Deus. Que Jesus nos abençoe.